Olá pessoal, hoje a aula é sobre concentração de soluções. Recordando um pouco o conceito de soluções, podemos dizer que soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Isso porque as substâncias estão dissolvidas umas nas outras. A substância em maior quantidade é chamada de solvente, e a substância de menor quantidade é chamada de soluto. Temos, então, mais de um componente na mistura, podendo ser 2 componentes, 3 ou 4, ou até mais. Podemos citar como exemplo o soro caseiro, onde eu tenho a água como solvente, o sal e o açúcar como solutos. Ok? A concentração de uma solução nada mais é do que a medida da quantidade de partículas do soluto por unidade de volume. Ou seja, quando eu digo que a solução está muito concentrada, eu quero dizer que as partículas estão mais próximas. Eu tenho maior número de partículas por unidade de volume, então eu tenho uma maior concentração. Quando eu tenho uma menor quantidade de partículas por unidade de volume, ou seja, quando as moléculas estão mais afastadas, eu digo que a solução está pouco concentrada, ou seja, ela está mais diluída. A concentração vai medir a aproximação ou distanciamento das partículas. Para medir essa concentração, eu posso usar várias unidades de medida. A primeira delas é a concentração comum, expressa em gramas por litro. A segunda, a concentração molar em mol por litro. Posso expressar também a concentração porcentagem volume, porcentagem massa por volume, porcentagem somente em massa. Ou até mesmo parte por milhão, parte por bilhão e até parte por trilhão, dependendo da concentração. Na aula de hoje, nós vamos nos atentar a estudar esses dois primeiros tipos de concentração, a concentração comum e a concentração molar. Como eu disse, a concentração comum expressa a massa do soluto em gramas presente por litro de solução. A fórmula fica C igual a M1 sobre V. Isso significa que a concentração da solução em gramas por litro é igual à massa de soluto em gramas dividido pelo volume da solução. A relação entre a concentração e a massa de soluto é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a massa de soluto, maior a concentração se eu mantiver o mesmo volume. A relação entre a concentração e o volume é inversamente proporcional. Ou seja, se eu mantiver a mesma massa de soluto, quanto maior for o volume da solução, menor será a sua concentração. Citando aqui 5 exemplos de soluções preparadas pela dissolução de um sal em água, nós temos então, na primeira solução, meio grama de sal dissolvidos para 2 litros. A segunda, 0,75 gramas dissolvidos para 3 litros. E assim por diante vai aumentando a massa e o volume. Podemos perceber que para a primeira solução, a concentração será meio grama dividido por 2 litros, o que dará 0,25 gramas por litro. Para a segunda solução, a concentração será 0,75 dividido por 3, o que resultará na mesma concentração. Percebemos então que se aumentarmos a massa e o volume na mesma proporção, a concentração não altera. E assim por diante, nas soluções 3, 4
5. Ao fazer os cálculos, eu percebo que todas possuem a mesma razão entre massa e volume, ou seja, todas são igualmente concentradas. Um problema que a gente pode pensar: qual é a massa de sal que devemos dissolver em 12 litros de água para obtermos uma solução de mesma concentração das anteriores? Ou seja, se eu usar um volume de 2 litros, qual será a massa de soluto que eu devo adicionar para obter a mesma concentração de 0,25 gramas por litro? Nesse caso, eu posso inverter a fórmula. Ou seja, se concentração é massa sobre volume, a massa do soluto será a concentração vezes o volume. Ou seja, 0,25 vezes 12, que é o volume. Encontrei a massa de 3 gramas. Quando se fala em concentração molar, também conhecida como quantidade de matéria, ou seja, concentração em quantidade de matéria, eu vou expressar o número de mols do soluto, que é a sua quantidade de matéria, presente por litro de solução. A fórmula para a concentração molar, nesse caso, ficará número de mols, que eu chamo de N1 do soluto, dividido pelo volume da solução. A concentração C mol por litro, o número de mols do soluto, N1, que pode ser determinado pela divisão entre a massa do soluto e a massa molar. Ou seja, eu recorro à tabela periódica para achar a massa molar do soluto e com a massa do soluto eu determino o seu número de mols e o volume da solução em litros. Se eu quiser alterar essa fórmula, então, eu posso substituir N1 por N1 sobre massa molar. A fórmula então ficará: concentração em mol por litro é igual a massa do soluto dividido pelo produto entre a massa molar e o volume. Vejamos um exemplo. Uma solução foi preparada pela dissolução de 10 gramas de hidróxido de sódio em água até completar 500 ml. Qual é a concentração de NaOH em mol por litro? Vamos ver, então, como eu posso calcular essa concentração. Usando a primeira fórmula, a concentração é o número de mols dividido pelo volume. Eu sei que a massa molar do soluto, que é o hidróxido de sódio, pode ser calculada pela soma das massas atômicas, as massas molares de sódio, oxigênio e hidrogênio. Ou seja, a massa molar do hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. O número de mols do soluto será então a massa de soluto, que é de 10 gramas, dividido por sua massa molar, que vai dar 0,25 mol. Lembrando que se eu quiser também eu posso usar uma regra de 3. Porque se eu dizer que 40 gramas é igual a 1 mol, 10 gramas são quantos mols? X, eu acho exatamente o número de mols. Com esse número de mols, eu jogo na fórmula de concentração dividindo pelo volume. Então a concentração em mol por litro será 0,25 mol dividido por meio litro. Isso dará 0,5 mol por litro. Um outro exemplo: a solução foi preparada pela dissolução de 30 gramas de glicose em água até completar 2 litros. Qual é a concentração de glicose em mol por litro? Nesse caso, eu vou utilizar a fórmula alterada, onde já coloco na mesma fórmula a massa e a massa molar do soluto.
A glicose, de fórmula C6H12O6, possui massa molar 180 gramas por mol. Portanto, a concentração de glicose será a massa de glicose, que é 270, dividido pelo produto da massa molar, que é 180, vezes o volume. Isso resultará no valor de 0,75 mols por litro. Vamos falar agora da concentração de íons. Mas antes precisamos revisar que existem, basicamente, solutos que se dissociam ou que se ionizam e solutos que não se dissociam e nem ionizam. A ionização ou a dissociação de um soluto libera íons para a solução. Como exemplo aqui, temos uma solução de cloreto de sódio, 5 mols por litro. O NaCl, ao ser dissolvido em água, produz íons Na+, e íons Cl-. Ou seja, temos que entender que cada mol de NaCl libera 2 mols de íons. Então, essa dissociação iônica leva ao aumento do número de mols por litro. Quando ocorre a dissociação ou quando ocorre uma ionização, a concentração de íons será maior do que a concentração inicial. A concentração inicial que eu preparei foi de 5 mols por litro. Qual será então a concentração total de íons na solução? Voltando à equação, temos 5 mols por litro de NaCl. Essa é a concentração inicial da solução. Quando ocorre a dissociação, eu terei exatamente 5 mols de Na+, e 5 mols de Cl-. Portanto, a concentração total de íons será de 10 mols por litro. Então, pegando um outro exemplo, com agora uma solução de cloreto de cálcio, cuja fórmula é CaCl2, verificamos que a dissociação ocorre formando íons Ca2+, e íons Cl-. Mas temos que nos atentar para o fato de que, nessa dissociação, ao contrário da dissociação do NaCl, o número de ânions é maior do que o número de cátions. Na solução de NaCl, para cada cátion eu tenho um ânion. Na solução de CaCl2, para cada cátion eu tenho 2 ânions. Ou seja, para cada mol de CaCl2, eu tenho 3 mols de íons no total. Fazendo a proporção, se eu tenho 2 mols por litro de CaCl2, essa é a concentração inicial, depois que ocorre a dissociação, a concentração total de íons será 2 mols de Ca2+, e 4 mols de Cl-, ou seja, 6 mols por litro de íons. Por quê? Porque cada mol de CaCl2 forma 1 mol de cálcio e 2 mols de cloro. Portanto, proporcionalmente, 2 mols de CaCl2 liberam 2 mols de cálcio com 4 mols de cloro, de cloreto no caso, que é o íon Cl-, produzindo uma concentração total de 6 mols por litro. Agora, depois que vocês assistiram essa aula, recorram à lista de exercícios enviada para o e-mail que informei a vocês, ok? Um abraço a todos. Obrigado.